Gente, eu comecei a estudar sobre a história do cristianismo e me constrangeu. Vocês acreditam? Eu tô no começo ainda, eu tô estudando sobre a igreja primitiva. E eu comecei a perceber como a nossa geração, pelo menos aqui no Brasil, é uma geração que vive o evangelho do conforto. Eu vou elaborar melhor essa ideia no futuro e trazer para vocês. Mas o que eu tô querendo dizer agora é que a gente pensa que a gente renuncia e sacrifica muito a nossa vida para viver a fé. Mas na verdade não. Vocês têm noção que em determinados momentos da história, você dizer que é cristão, você se converter ao cristianismo era como assinar a sua própria sentença de morte. E ainda assim, as pessoas se convertiam e iam para a morte, tá? Crendo na sua fé, crendo que era melhor morrer do que negar o nome de Cristo, que era melhor ficar e assinar sua sentença de morte do que não se converter a esse evangelho. O que foi que a gente perdeu pela caminhada? Eu fico me perguntando isso. O que é que como a gente se perdeu nessa mensagem? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu percebo que por muito pouco a gente quer abandonar a nossa fé. Sabe, às vezes você vê pessoas abandonando a fé por ouvirem um não de Deus. Mas Deus não é o gênio da lâmpada, Ele não responde sim a todos os seus pedidos, não, nem vai fazer tudo o que você quer. Deus é Deus, Ele é soberano. Ele não está à mercê das nossas vontades e dos nossos desejos. Nós que temos que nos entregar à vontade e aos desejos de Deus e confiar nele, mesmo quando tudo dá errado na nossa vida, porque Cristo não prometeu uma vida perfeita nessa terra. Sabe onde a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus completamente? Na eternidade. Quando ele tiver extinguido todo o mal, quando não houver mais injustiça, quando o mundo, os céus e terra, eles forem refeitos, forem transformados, tiver um novo céu e uma nova terra, uma humanidade completamente limpa de todo o mal. Não aqui. Aqui Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Essa é a promessa de Cristo para a gente que ficou aqui, que vamos ter aflições enquanto estivermos nesse mundo. Então por que a gente é tão supérfluo na nossa fé? Por que só crer em Deus quando Ele faz aquilo que a gente espera, aquilo que está no nosso coração? Por que não crer em Deus quando Ele não faz o que nós esperamos? Aquele povo cria em Deus ao ponto de acreditar que ser levado à morte era uma honra, morrer por Cristo. Hoje a gente não consegue passar por nenhum tipo de adversidade sem estar ali, reclamando, brigando, murmurando contra Deus. Porque a gente colocou na nossa cabeça que não podemos passar por nenhuma aflição ou sofrimento se estamos em Cristo. Mas não é isso o Evangelho. Na verdade, lendo a Bíblia, você percebe que muitas vezes Deus utiliza da adversidade e do sofrimento ao qual vivemos para nos aperfeiçoar, para nos aprovar, para estar ali, gerando em nós aquilo que é necessário para que a gente consiga cumprir o propósito dele para as nossas vidas aqui. Mas a gente vive um evangelho do conforto. Um evangelho em que Deus, ele é o nosso servo. Ele tem que estar submisso às nossas vontades, ele tem que fazer o que a gente quer. E isso lembra muito a idolatria. A idolatria dos povos pagãos. Por quê? Os povos pagãos, eles criavam deuses para eles mesmos, para suprirem as necessidades deles, para servirem a eles. Então tinha Deus para fertilidade, quando eles quisessem ser férteis, iam lá, aquele Deus tinha que fazer o que eles queriam. Tinha Deus para as colheitas, o Deus tinha que fazer eles terem uma boa colheita. Eram deuses que serviam a ele. Ah, mas Jesus nos serviu, sim, Jesus foi humilde. Ele serviu como exemplo para mostrar humildade, para que a gente não tivesse a sensação de orgulho e superioridade que também tomou conta da igreja.
Muitos, dependendo do cargo onde estão, se sentem superiores aos que não estão no mesmo cargo ou estão abaixo. E engraçado que Jesus mesmo, ele não instituiu cargos, né? Mas posições, funções, onde todos serviriam uns aos outros. Mas é assunto para um outro vídeo. A questão é que eu creio que nós precisamos refletir mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos. Nós precisamos voltar para o Evangelho e entender inteiramente o que Deus queria dizer ali, o que Cristo quis nos ensinar. Porque parece que a gente se perdeu, talvez no comodismo da nossa era. A nossa era é uma era em que nós temos muitas facilidades, nós temos a internet, a comunicação acelerada, nós temos máquinas que fazem coisas para nós, né? Uma máquina que lava roupa, outra que lava louça, outra que... Então nós temos muitas facilidades e talvez a gente trouxe isso para dentro da nossa fé. Talvez a gente também buscou ter uma fé de facilidades e não uma fé em que a entrega é total. Porque acabaram-se os sacrifícios no templo. Nós viramos o templo de Deus e o sacrifício é um sacrifício vivo. Sabe o que isso significa? Uma vida dedicada ao Senhor. Será que somos capazes de confiar em Deus no meio do caminho? Porque Jesus, ele é o caminho. Olha que interessante. O caminho significa que nós vamos fazer uma jornada. E nesse caminho vai ter dias bons, vai ter dias maus. Vai ter bênção, mas também vão ter dias de aflições. Vai ter sim de Deus, vai ter não de Deus. Vão ter adversidades, vão ter milagres acontecendo. Mas será que a gente só consegue crer em Deus quando vem sobre nós? Ou também cremos em Deus quando as adversidades chegam? Será que confiamos nele quando somos chamados a sacrificar tudo ou a perder tudo em nome da nossa fé, para não negarmos o nome de Jesus? Bom, fica a reflexão, e se vocês quiserem, eu posso trazer conteúdos que eu estou estudando sobre a história da igreja, me conta aqui nos comentários, e também livros, né? Dicas de livros sobre esse tema. Mas vamos mudar essa história. Se Deus tem nos despertado, se você se sentir despertado como eu, vamos mudar essa história. Vamos sair da fé do comodismo e entrar na fé verdadeira. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.